quero convidar aqui ao palco o nosso parceiro Paulo Frozi, que é diretor de negócios corporativos da ConnectWay. Obrigada pelos aplausos, gente. Tudo bem, Paulo? Pode ir? Pode vir para cá? E aí eu queria que você já começasse aqui. Boa tarde, seja bem-vindo. Você falasse um pouquinho para a gente há quanto tempo a ConnectWay está no mercado e conta para a gente também o que é que os nossos convidados podem achar no stand de vocês. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, tá? Pela presença, poder ter tido a chance de estar aqui com um público tão seleto. Bom, nós da ConnectWay somos parceiros da Huawei. A ConnectWay está há mais de 26 anos no mercado. Nós temos soluções de conectividade para infraestrutura de telecom, TI, etc. Estamos com o stand bem aqui na saída. Vocês são nossos convidados para conhecer nossas soluções, as soluções da Huawei. A gente, enfim, traz um set de produtos ali para demonstração e etc. E a gente pode conversar um pouquinho sobre os cases que a gente já tem em projetos aí ao longo do país, tá? Mas, enfim, as estrelas aqui do nosso painel, por mais que a gente seja uma honra para a gente da Connect e poder ter sido convidado aqui para mediar, são os nossos participantes. Eu queria chamar ao palco aqui o Flávio Colares. Ele é gerente de projetos de infraestrutura, coordenador geral dos projetos de infraestrutura do Minicom. Por favor, Colares, junte-se aí a gente. Uma salva de palmas, por favor, ao Colares. Ele é engenheiro com mestrado em telecom pela Unicamp, tem mais de 27 anos no mercado de telecom. Por favor, fique à vontade, tome o seu assento. Queria chamar agora também o Oswaldo Freitas, da RNP, ele é gerente de projetos estratégicos da RNP. O Oswaldo também tem MBA, gerenciamento de projetos na Universidade Federal Fluminense, muitos anos de experiência aí. Por favor, fique à vontade. E o Renato Paes, gerente de produtos da Huawei, de IP e acessos. Por favor, Renato, junte-se aí também ao nosso palco e vamos falar um pouquinho aí sobre as soluções e o tema que nós escolhemos aqui para discutir junto com vocês. Fique à vontade. Deixa eu me sentar aqui também. Pessoal, o tema que nós escolhemos aqui, trouxemos os nossos parceiros aqui para poder estar discutindo e compartilhando um pouco com vocês, são as infovias, né? A gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos o quanto esse tema ele é importantíssimo para o desenvolvimento, né, da conectividade pelo país. Temos players importantíssimos aqui, o Minicom, a RNP, a posição e o ponto de vista também do fabricante. E aí eu queria, sem mais delongas aqui, chamar o Flávio Colares para contar um pouquinho para a gente, nessa posição de coordenação geral dos projetos de infraestrutura pelo Minicom, na visão do Minicom, Colares, quais são as prioridades do Ministério para a inclusão digital na região norte através do advento aí das infovias? Conta um pouquinho para a gente aí, por favor. Bom, todo mundo está me ouvindo aí? Tá bom? Nosso projeto aí projeto do Minicom começou já há algum tempo. Na realidade, ele nasceu com o Exército Brasileiro, construindo uma parte das infovias que a gente já tem implantado hoje, e hoje é gerido por uma boa parte dele pela própria Anatel, né? A Anatel pegou as verbas uma parte da verba do 4G, do 5G, das redes móveis, para construir e levar conectividade para uma boa parte da região norte, que é uma região muito carente, né? de acesso à internet em banda larga, em fibra. Então, esses sistemas estão sendo construídos, já tem uma parte construída e operando, e a intenção é de chegar nessas cidades, as grandes cidades, as cidades interioranas, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade hoje atendida pelo PAC do Exército Brasileiro, e está se estendendo por toda a região, né? Então, são 8 infovias, até tem uma apresentação, talvez fique mais interessante de mostrar. Compartilhar. Eu mostro rapidamente. Bom, esse é o nosso projeto, é um projeto que eu considero um projeto muito desafiador, sobre vários aspectos, porque ele é um projeto que no mundo não tem igual, né? Acho que alguns sabem já disso, de construir e lançar cabos de fibra ótica ao longo dos rios, né? Rios que são muito caudalosos, com muitas variantes aí em suas correntes,
E começou tudo com um piloto que o Exército fez em Manaus, interligando lá 2 pontos lá do Exército via o Rio Amazonas, em 10 quilômetros. Isso teve sucesso e foi estendido aí para os do PAC, como eu comentei, que hoje atende São Gabriel da Cachoeira, e tem uma outra rede que chega até Tefé, Manaus-Tefé, Manaus até São Gabriel. Ok. Então, essas implantações das 8 infovias é o que está levando a fibra a todas essas cidades, são 53 cidades, salvo engano, 59 municípios lá na região, e estão sendo já uma boa parte atendidos, né, com essas fibras que chegam via esses cabos submarinos, subfluviais. Perfeito. E na tua visão, ô Colares, né, até aproveitando o material que você está compartilhando aqui com a gente, como você entende que o advento dessas infovias apoia aí a universalização do acesso público nessas regiões, né, que sempre foi um gargalo? Sim. Então, o que esse projeto contempla? Quando chega nas cidades, o cabo chega nas cidades, a gente tem uma caixa de ancoragem, que é o que recebe o cabo. Depois da caixa de ancoragem, existe um data center modular, onde são instalados os equipamentos, né, de transmissão e de dados. E, além disso, existe uma rede metropolitana sendo construída. Essa rede metropolitana chega nas escolas, nos órgãos de saúde, na justiça, enfim, em vários órgãos públicos, fazendo política pública, né? Por exemplo, na Infovia 01, se quiser poder passar rapidamente aqui, eu já vou mostrar. Tá. Já vou aqui na 01. Essa Infovia 01, hoje, tem acesso à conectividade em 132 escolas. Então, as escolas onde as cidades compõem essa Infovia 01 estão lá com as fibras chegando. Nós vamos para uma segunda etapa agora, que é que essa conectividade hoje que chega, que ela seja interligada com a escola e com o Wi-Fi dentro das escolas. Então, assim, as crianças, os estudantes lá vão ter um acesso banda larga de alta velocidade. O desempenho escolar certamente vai mudar muito nessas regiões onde a fibra estiver chegando. Enfim, o desenvolvimento vai chegar com muita força por conta dos acessos e essa universalização que está acontecendo. Fantástico, Colares, muito bom, obrigado. E eu acabei fugindo um pouco do script que a gente tinha combinado, né, Colares? Te coloquei numa fria aí, mas enfim, eu queria até te dar chance, se você quiser falar um pouquinho mais aí sobre o teu papel aí dentro do Minicom, né? O papel do Minicom, falar um pouquinho sobre você e sobre outras visões aí do Minicom, já que com esse jogo conjunto, Minicom, MCTI, Anatel, RNP, eu acho que é importante também você dar um background disso para a gente aí, por favor. Na realidade, esse projeto ele é muito interessante porque ele está juntando não só os órgãos, o Minicom, a Anatel, está bem à frente disso, mas empresas privadas. Então, assim, implantar uma rede tem suas dificuldades, tem as suas complexidades, mas também, talvez até mais complexo do que isso, seja manter a rede depois de implantada. Então, o que está sendo construído, foi construído pela RNP, com a Infovia 00, um consórcio de empresas, o consórcio já está formado, já tem a empresa líder, que já está operando a Infovia 00, e esse consórcio é responsável por toda a manutenção da rede. Então, tem um contrato de concessão de 15 anos, que essa rede vai ficar sendo operada por esse consórcio. Existe uma empresa líder dentro do consórcio e vai fazer a manutenção, o OIM de toda essa rede durante 15 anos, não só a rede pública, mas a própria rede privada dos consorciados. Então, assim, claro que eles têm obrigações, ganharam um par de fibra, entre aspas, dentro dessa concessão, por 15 anos, mas existe um custo de manutenção ao longo dos anos que eles vão ter que suportar. Então, esse modelo está sendo estendido para todos os outros. Então, a 01 também já tem outro consórcio formado, outro líder também já escolhido, e vai no mesmo modelo da 00, que é um case, eu acredito que vai ser um case de sucesso nisso, porque está unindo muito a iniciativa privada, né, que não tem como funcionar sem eles, a iniciativa privada e os órgãos públicos, as empresas, a verba pública. Perfeito, Colares. Obrigado. Aproveitando que você comentou
Já sobre a questão da manutenção da rede aí, a RNP é importantíssimo nesse papel. Oswaldo, por favor, fala um pouquinho sobre a RNP, o momento aí, falar um pouquinho sobre você também. E na sequência eu queria que você fizesse para a gente um balanço aí, né, dessas infovias, da rede da RNP principalmente, não só no norte, mas em todo o país, e como que está sendo essa condução aí da RNP para esses projetos, os que já foram implantados e os que estão por vir aí, por favor. Tá, obrigado, Froze. Então, o papel, né, da RNP nesses projetos, principalmente, a gente começou com o piloto da Infovia 00, que ele não era um piloto voltado ao lançamento, à infraestrutura. Isso, como o próprio Flávio disse, já era algo que tinha sido feito, um primeiro projeto, né, pelo Exército, e a gente tinha uma busca, até porque o nome do programa é Programa Amazônia Integrada Sustentável, de buscar a sustentabilidade dessa rede. E aí por isso que foi feito, né, esse desenho de um consórcio aberto, a criação de um operador neutro, que principalmente ele traz para essas cidades, né, que são contempladas nessa infraestrutura, a possibilidade de ter pelo menos mais 12 que são, cada uma dessas infovias tem 12 participantes, então são 12 novos concorrentes numa cidade como essa. Então você pega, por exemplo, Parintins, Santarém, você está colocando mais 12 empresas, desde operadoras, das grandes operadoras de celular, a outros provedores regionais e alguns nacionais, a também poder explorar essa infraestrutura lá e chegar até a população. Até um ponto interessante é que foi aprovado no mês passado, além da inauguração da 01, também nós tivemos a aprovação do CAD. Então, esse consórcio ele passou também por todo um processo para avaliação de concorrência, para avaliar que realmente é algo que ele vai fomentar a concorrência em cada um desses municípios. Então, além da gente fazer, né, todos os atendimentos de escolas, da área hospitalar, além disso, a gente chega até a população porque a gente tem essa possibilidade de novos participantes, novos integrantes ali para poder fazer o atendimento residencial e todos os outros, toda a cidade, né, em cada uma dessas localidades. Certo. Pô, perfeito. Passar o slide aqui, na verdade, está aqui. Eu achei que estava com colagem, desculpa. É porque eu preparei alguns slides aqui para falar um pouco mais, não só do norte, né, que é um case muito interessante, né, que nós temos trabalhado, mas até como foi citado hoje pela ministra mais cedo, logo na abertura, o novo PAC está trazendo vários outros projetos, né, de desenvolvimento, aí, de crescimento da infraestrutura nacional. E são também chamadas infovias. Então, a gente tem desde uma infovia nacional... Ixi, passou muito rápido aqui. Desde de uma infovia nacional de ensino e pesquisa, né, que é o primeiro tema aqui que eu vou colocar. Tem as regionais, como a gente já citou, do Nordeste, mas também tem, que a gente citou do Norte, mas também tem no Nordeste. E também as estaduais. Essa é a visão do backbone da RNP que a gente pensa para 2026. A Infovia, que nós chamamos da Infovia Nacional para Educação e Pesquisa. Essa é a que vai atender todas as nossas instituições, né, vai interligar todos os nossos POPs. Como há alguns anos a gente apresenta, né, a gente tem buscado sempre parcerias, principalmente com proprietários de infraestrutura, e aqui está um desenho do mapa energético brasileiro, que há muita infraestrutura para ser usada para a iluminação de rede. Na palestra anterior, o professor estava falando da necessidade, muitas vezes, que um laboratório ou um supercomputador tem de grandes volumes de dados, né, de um ponto a outro. Então, em cima dessa infraestrutura também existirá a rede do eCiber, o Norte Conectado, que ele também faz parte do PAC, o Nordeste, como eu citei, e a grande novidade são as infovias estaduais. Então, nós temos hoje que nós já iniciamos algumas implantações, mas pretendemos ter, em paralelo, aí, pelo menos
18 infovias estaduais em construção e várias delas completadas até 2016. Pô, fantástico. Eu queria aqui estender a discussão aqui da visão de tecnologia um pouco, né, e trazer aqui a visão do fabricante. O Renato está aqui com a gente. Renato, na visão do fabricante, né, como é que você entende e quais são as principais tecnologias que a gente pode, utilizando essas infovias, né, as que estão por vir, conseguir bypassar esses desafios de infraestrutura nessas regiões, né? Como é que é a visão de vocês para isso um pouquinho? Compartilha com a gente. Bom, boa tarde, Froze. Obrigado aí pelo convite. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que hoje em dia não é só a tecnologia. A gente também precisa pensar no esforço humano. A gente precisa pensar também, igual o Colares falou, também na questão de operação. Como é que vai ficar depois que ela for entregue? Então, na visão do fabricante, a gente sempre preza pela simplicidade. Tem que ser entregues tecnologias que facilitem a implantação e que depois facilitem também a operação. A gente entende que também nem todo mundo é igual a RNP, né, que tem um time técnico muito amplo, muito capacitado. Tem muitos dos serviços finais públicos que não têm uma equipe técnica capaz de absorver essa demanda. E, às vezes, eles são colocados numa situação bem complicada por conta disso. É entregue um link de internet para eles, são entregues equipamentos novos e eles não têm time nem para operar, nem para implantar corretamente. Então, para isso, na visão do fabricante, a gente tem que simplificar todas essas operações. Então, um dos pontos mais importantes que a gente tem para conseguir fazer isso é gerência unificada. Você ter, por exemplo, um único software para conseguir gerenciar equipamentos que vão na parte do backbone, equipamentos da parte ótica, se tiver equipamento da parte de acesso, né, como switches LAN, Wi-Fi também. Tudo está sob uma única gerência, esse é um ponto bastante importante, porque aí você reduz a quantidade da sua equipe que você precisa para gerenciar isso, a quantidade do esforço técnico que precisa cada um, porque uma das grandes dores das equipes técnicas muitas vezes cara, eu tenho que entrar em cada equipamento, fazer uma configuração, implantar ele, deixar funcionando. E depois que eu terminar de implantar, o próximo tem que chegar e fazer a mesma coisa. Tem que ser capaz de identificar problemas, fazer análises ali. E quando a gente vai tendo uma escalabilidade do nível aqui dessas infovias, aí a gente está pensando, cada estado vai ter uma. Ela vai abranger vários municípios, vai ter um monte de equipamento ali para gerenciar. Fica inviável, até mesmo para uma equipe do tamanho da RNP, conseguir gerenciar tudo isso sem uma simplificação. Então, esse é o primeiro ponto, né? Unificação de gerência, unificação de controle de equipamentos. Outros, aprovisionamento, gerenciamento automático. Então, ao máximo também reduzindo o esforço dos operadores. E, por último, a gente tem que pensar também na questão de, além da simplicidade, da automação, da própria funcionalidade. Então, tem que ser equipamentos resilientes, que aguentem operação em longos prazos. A gente está pensando aí em Amazônia, em Pará, então tem que ser equipamentos robustos, que eles têm que estar preparados para ambientes onde você pode não ter uma condição de infraestrutura das melhores. A gente sabe, por exemplo, que a alimentação elétrica nessas localidades ainda é um pouco precária. Então, tem que estar preparado para surtos elétricos, altas temperaturas. Equipamentos de rede hoje ainda são muito sensíveis a variações e a manutenção em alta temperatura. E que eles se proponham também a fazer tudo o que a gente está precisando. E aí a gente tem que pensar tanto no nível de conectividade básica, né? A fibra que vai chegar lá no equipamento tem que ser correspondente ao que o equipamento consiga suportar. E os padrões de serviços também. Se é um serviço que inclui mais segurança, se é um serviço apenas de conectividade de internet. E chegando na ponta também, né, chegando aos órgãos públicos, como de fato alimentar. A primeira fase é sempre a infovia. A infraestrutura, colocar fibra, cabear tudo até o local. E depois a gente tem que pensar no acesso. Como que a gente vai pegar essa fibra, essa conectividade e entregar para o usuário final. Perfeito, assim. E fica um ponto aqui, né, pessoal?
Eu vou fazer mais uma rodada de perguntas aqui para eles, depois a gente vai abrir também, vocês vão poder fazer as perguntas de vocês. Quem está acompanhando a gente online aí também, por favor, fique à vontade, tá? Vocês colocaram pontos importantes, né? O Minicom como sendo, de alguma forma, o orquestrador disso, né? A RNP recebendo essa rede e fazendo a manutenção e etc. Eu queria voltar para você, Colares, assim, em termos de evolução desse programa, né? Como é que o Minicom está enxergando e quais são as próximas fases aí? Você falou sobre as próximas infovias, mas acho que é legal para o público que está nos acompanhando que fique bem claro o papel de cada um, né? Como você mesmo comentou, a 00 a RNP construiu, as próximas a EAF está construindo, o Minicom recebe, passa para a EAF. Acho que é legal a gente usar essa oportunidade para você explicar um pouquinho para a gente. Depois eu quero fazer já uma pergunta para o Oswaldo aí na sequência sobre um piloto aí que eu sei que a RNP desenvolveu sobre escolas. Mas, por favor, Colares, conta um pouquinho mais para a gente aí. Tá. Eu só queria voltar num ponto que ele comentou sobre infraestrutura. Nessas infovias, até foi muito interessante porque houve um desenvolvimento regional de tecnologia. Então, existe um Cyber Data Center modular que foi desenvolvido por uma empresa lá em Manaus, né? A empresa hoje está com expertise muito grande na fabricação, na manufatura desses containers de alta resiliência, com painel solar, inclusive, com autonomia de 8 horas. Então, assim, a região é uma região crítica de energia, como todo mundo sabe, regiões distantes. Então, esse data center modular foi uma evolução muito grande da tecnologia em relação ao que, por exemplo, foi implantado no PAC. E no PAC a tecnologia não estava tão desenvolvida, por exemplo, no PAC usaram baterias de chumbo. Nesse novo, nas infovias, estão usando baterias de lítio. Reduz capacidade, deixou o espaço maior, enfim, teve um avanço tecnológico nisso. Fantástico. E um outro desenvolvimento que aconteceu foi em relação ao lançamento do cabo, né? Uma empresa lá se desenvolveu, a Prates, que é uma das empresas que está à frente de fazer esses lançamentos. Então, existe toda uma tecnologia, todo um conhecimento para conseguir fazer o lançamento desse cabo ao longo do leito do rio. Por exemplo, se vocês terem uma ideia, os cabos chegam de um navio, vem da China, por exemplo, os últimos vieram da China, mas já tem 3 origens, Noruega, Alemanha e da China. E esses que vieram da China, para fazer o transporte do cabo para a barca, onde vai ser feito o lançamento, leva 26 dias. Levou 26 dias ininterruptos de gente trabalhando e fazendo o transporte do cabo do navio para a barca. Indo um pouco no que você perguntou, os próximos passos agora, está começando no final desse mês, vai começar no final desse mês, o lançamento da Infovia 04, que vai ligar Moura até Boa Vista, que é uma das capitais aí que vai ser atendido. Não vai chegar bem em Boa Vista, vai chegar numa cidade chamada Caracaraí, porque depois vai ser via terrestre de Caracaraí até Boa Vista. Depois vai para 04, 03, que vai de Belém até Macapá, aí sim é só subfluvial mesmo, e depois a 02, que é de Tefé até Tabatinga. Então, Tefé-Tabatinga, então o que tem? Existe já um projeto do governo de interligação com os países, né? Tem a Tríplice Fronteira, né? Lá em Tabatinga, então vai ter uma conexão com os outros países a partir dessa Tríplice Fronteira e as outras infovias, que é a 6, a 8, vão chegar até Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Então, o projeto vai continuar, a previsão é até 2026, a princípio, de terminar todas as infovias. E o que eu não comentei é que a gente está buscando também montar os consórcios das redes metropolitanas. A gente falou das redes interurbanas, que existe a 00, consórcio da 00 com líder, o 01 também com líder, mas a gente vai agora para uma etapa de montar isso dentro das redes metropolitanas para que tenha sustentabilidade, mas junto, claro, com a iniciativa privada. Fantástico. E aí, sem dúvida, a iniciativa privada tem um papel importantíssimo nisso, né? E eu achei muito oportuno você ter comentado o quanto as infovias também estão levando desenvolvimento para a região, não só conectividade, mas desenvolvimento das empresas que estão atuando, enfim, do próprio ecossistema de telecom na região. Isso é um ponto muito... Que bom que você abordou aí para a gente, compartilhou. Oswaldo, pegando um pouco o gancho aqui do Colares, né? Eu sei que a RNP conduz diversos projetos, você, como líder aí para projetos especiais,
Como é que foi aí? Conta um pouco para a gente daquele piloto que foi feito das escolas conectadas e como isso, enfim, é acelerado aí através desse advento das infovias. Fala um pouquinho mais sobre isso, os resultados, se você puder compartilhar, claro, porque essa questão, para mim, das escolas conectadas é um dos pontos nevrálgicos aí de conectividade ao longo do país. A gente sabe que existem escolas que nem energia, nem teto às vezes têm. A conectividade não se resume somente a ter Wi-Fi nas escolas, mas sim a possibilidade do aluno frequentar a escola e ter, né, conteúdo para poder consumir. E, na minha visão, a RNP é um dos principais atores em relação a isso. Conta um pouco para a gente sobre essa experiência, Oswaldo. Acho que vai ser bacana para compartilhar com o pessoal. Sim, a RNP ela conduziu um projeto piloto no Nordeste em que o objetivo era conectar com infraestrutura própria todas as escolas em alguns municípios. Foram elegidos 6 municípios que a gente já tinha um projeto de construção de rede e todas as escolas urbanas nesses municípios correspondem a 473 escolas. Então, além da implantação, né, de uma conectividade de boa qualidade, também foi feito, assim como no Norte, né, todo o atendimento da infraestrutura Wi-Fi. Só que o mais interessante é que esse projeto piloto, ele começou no final de 2019, foi desenvolvido aí ao longo de 2020, então o planejamento dele foi pré-pandemia. Quando, vamos dizer, falar em conectividade, às vezes, de escola era quase novidade. Fala, para que o aluno vai precisar ficar conectado? Por que precisa de tanto uma infraestrutura tão robusta para atendê-los? E é lógico, o desenvolvimento disso daí foi durante a pandemia, foi muito complicado, conseguir visitar os pontos das escolas que estavam fechadas. Mas a gente fez essas implantações, né, ao longo aí, até o ano passado, para finalizar toda a implantação dessas redes de Wi-Fi nessas 473 escolas. Além disso, a gente viu automaticamente, ou quase que organicamente, uma expansão desses projetos, em que, a partir de uma conectividade, a partir do Wi-Fi, a própria prefeitura ou o próprio estado disponibilizava depois mais equipamentos para que os alunos tivessem ali um equipamento, um device para poder utilizar aquela infraestrutura. Aí já veio uma outra camada também de capacitação de professores para utilizar. A iniciativa privada entrou em alguns casos, como em Juazeiro, a Microsoft entrou com Minecraft, a Google entrou com Google for Education. Então, assim, a partir da disponibilização da infraestrutura, né, outros agentes eles começaram a explorar essa infraestrutura e melhorar a experiência do usuário final. E ainda no ano passado também nós começamos um outro projeto que foi de distribuir chip diretamente para os alunos. Então também num projeto piloto, e essas cidades foram contempladas. Então o aluno ele estava conectado na escola, mas também em casa, né? Então foi mais um desenvolvimento a partir desse projeto. E o resultado disso, né, na prática, não era a conectividade, sim o impacto que isso geraria na melhoria do IDEB, na melhoria, muitas vezes, do PIB no município desse, de médio e longo prazo. Isso daí você está melhorando a educação ali. E a gente vê hoje, né, principalmente no que foi anunciado há 2 semanas no novo PAC, quando se fala em conectividade de escolas, eles automaticamente falam, não, é a conectividade da escola, mas não é ali só para o administrativo, né? Ele incluiu a camada de também ter uma rede interna para distribuir para o aluno, e aí é lógico, esperamos, né, que aconteça, assim como aconteceu no nosso caso, organicamente a gente incluindo novas camadas, né, e principalmente capacitação e uso ativamente de toda essa infraestrutura. Fantástico. Bom que já é acaba que se desenha um modelo aí, um piloto que gerou já uma espécie de modelagem a ser seguida pelas pontas, né? E principalmente com a atuação da iniciativa privada mais uma vez. Aí eu queria pegar o gancho aqui para você, Renato. A gente sabe que grande parte da conectividade do país, principalmente nas regiões, nas pontas, é feita através dos ISPs, né? Os PPPs, provedores de pequeno porte, operadoras competitivas. Existem as grandes operadoras, sem dúvida, nas capitais. Como é que você enxerga, Renato, do ponto de vista de tecnologia, que essas tecnologias que já são existentes ao longo dessas redes
elas se conectem e convivam com a utilização das infovias, né? Como é que elas interagem entre si. E depois eu quero voltar um pouquinho para o Oswaldo e para o Colares para a gente falar um pouco dessa questão do consórcio, né? Como é que vocês entendem que os negócios também podem ser fomentados nessa região. Mas, por favor, o Renato, conta um pouco para a gente. Paulo, essas relações com as redes das operadoras, elas partem muito, e eu vou reforçar, inclusive, o discurso aqui do Oswaldo, que a tecnologia de infraestrutura de redes, ela é, acima de tudo, uma base. Né? Ela entrega a conectividade e ela é um habilitador de novas tecnologias. Então, a partir ali da infraestrutura, você tem suporte ali agora a telas inteligentes que podem ser instaladas no ambiente escolar, no ambiente universitário. Você tem a possibilidade de dar essa tecnologia ali a alunos, pode ser no formato de tablets, smartphones, para melhorar a experiência de aprendizado. E tudo começa, né, com as ISPs entregando os pontos de conexão. Né? As ISPs elas já têm uma estrutura montada, né? Muitas delas, as regionais, elas não têm uma saída de internet própria, mas elas se associam a, às vezes, uma ISP maior e assim por diante. Tem 3 níveis de categorização para elas, né? Tier 3, Tier 2 e Tier 1. Né? Somente as Tier 2, Tier 1 conseguem ter o acesso realmente à internet global. Então, naturalmente, elas já fazem uma associação muito grande entre si. E aí, essa associação termina, no fim das contas, no usuário ou no ambiente corporativo. E aí, a gente sempre tem que pensar no que a gente pode explorar quando ela chega no ambiente corporativo. Quando ela chega no ambiente corporativo, temos a opção de fazer uma distribuição via cabeamento estruturado. Temos uma possibilidade de, hoje em dia, entregar essa conectividade direta ao usuário via Wi-Fi. Hoje em dia, a tecnologia de Wi-Fi 6, ela também é muito habilitadora, porque ela dá para você a quantidade de banda, segurança e desempenho necessários de uma rede cabeada. Só que agora totalmente no ambiente sem fio. Então, essa é uma possibilidade. A questão de entrega do Wi-Fi nas escolas é uma extensão disso. Então, vocês recebem os links das operadoras, dá para ter também uma conformidade com os usos da ISP, porque as ISPs também utilizam muitos trechos de transmissão, por exemplo, da RNP, ou então elas compartilham trechos de fibra. Então, sempre vai ter esse tipo de relacionamento. E onde a gente tem que atuar mais forte estando tudo estruturado, estando as infovias entregues, a gente pensa ali na parte do acesso, porque essa parte é uma tecnologia habilitadora. Ela começa dando simples conectividade, mas depois a gente vai agregando serviços de segurança, serviços de multimídia, serviços que melhoram a experiência final do usuário. Então, a gente sempre tem que olhar esses relacionamentos como positivos e, acima de tudo, tem que ser interoperáveis. Então, as soluções que partem ali da infovia também tem que ter equipamentos com tecnologia aberta, que consigam comunicar com os equipamentos da parte de acesso e depois entregar com qualidade ali para os usuários finais. Perfeito. Eu vou aproveitar e vou colocar o Oswaldo e o Colares numa roubada aqui, porque a gente não combinou isso, mas como o bate-papo está muito bom, e eu não estou fazendo drama, não, é verdade. Conta para a gente, na visão de vocês, aí eu vou deixar que vocês escolham aí quem vai responder. A gente sabe que para o modelo que foi feito para as infovias, o papel da iniciativa privada é fundamental, porque eles vão explorar parte das fibras que estão sendo... o investimento está sendo do governo, principalmente na passagem dos cabos, mas parte dessas vias elas vão ser transferidas para a exploração do mercado privado. Nós vimos nos primeiros consórcios que foram fechados que os ISPs sim estão envolvidos, etc. Como é que vocês veem a sustentabilidade desse modelo, na visão de vocês? Que tipo de negócios vocês enxergam que podem ser explorados, bem em cima disso? E aí eu queria ir depois em cima de um ponto que o Colares mencionou aqui para a gente, o próximo passo, que são as redes metropolitanas na ponta. E aí a gente está falando do GPON, de fato, chegando lá na ponta. Eu não vou nem direcionar para um dos dois, eu vou deixar que vocês escolham aí quem responde, por favor. Eu acho que a gente pode responder os dois, até porque quando eu cheguei no Minicom, esse processo já estava rodando pela RNP, fazendo já esses consórcios. Então, eu vou relatar um pouco desse tempo que eu estou lá.
O projeto aí das infovias, essas infovias do PAIS, foram lançados cabos, estão sendo lançados cabos com 48 fibras. Metade dessas fibras está indo para a iniciativa privada, a outra metade fica para políticas públicas. Essa metade que está na iniciativa privada, 12 pares, por isso 12 consorciados. Então, tem 12 consorciados na 00, tem 12 consorciados na 01, e eles, entre eles, elegeram um master para fazer a manutenção da rede e entre eles dividir os custos. Então, isso eu acho que é um modelo que é importante, porque assim, dois, talvez não tivesse uma alavancagem financeira para sustentar isso por muito tempo. Mas 12, né, e fazendo disso um negócio, porque eles têm concorrência, vão concorrer entre eles, vão atrás dos clientes. Quem vai ganhar no final disso tudo é o cliente. Exatamente. No meu entendimento, o cliente lá na ponta que vai ter o serviço melhor com preço que seja compatível daquela região. Então, é um modelo novo, né? Bem novo, bem recente, aí de 2 anos. A gente está trabalhando para que dê certo e é muito importante que a gente trabalhe muito com a iniciativa privada de entender também deles as mazelas, né? Os sofrimentos, para que que o modelo não vá por água abaixo. Então, assim, a gente vive em constante conversa com eles, né? Para acertar as coisas, para fazer o repasse, para ver a parte de sobressalente, por exemplo, para a condução do projeto, não só chegar, terminou aqui a implantação e agora é contigo. Não. Acho que tem uma fase de transição, uma fase de aprendizado de todo mundo, e para que isso realmente a gente consiga ter a sustentabilidade disso por um longo tempo. Perfeito. E que o modelo pare de pé, né? Principalmente que o usuário final receba um pouco disso. Conta um pouco para a gente aí, Oswaldo, da sua visão. Tá. Eu acho que para falar um pouquinho sobre a sustentabilidade, tem que partir também para a governança, né? Começar pela governança de todo esse programa. Em 2022, na verdade, 2021, teve a lei um decreto 10.800, que instituiu um comitê gestor para toda essa infraestrutura, né, que estava sendo construída para o PAIS. Esse comitê gestor, ele tem a coordenação, né, do Ministério das Comunicações, mas aí tem a participação da RNP, Defesa, Anatel, Saúde, Educação. Todos eles participam desse comitê gestor para tomar a decisão justamente de como vai ser a sustentabilidade dessa infraestrutura, como vai ser a utilização dessa infraestrutura. Então, é bem multidisciplinar e foi esse comitê que acabou validando essa modelagem, né, que foi desenvolvida e discutida desde 2020. Nós estávamos numa Câmara temática que envolvia também todos esses entes, mais o Senado, enfim, para criar uma modelagem em que a gente fomentasse a competitividade e também conseguisse, né, financiar toda a parte de operação e manutenção. Então, esse foi o modelo, né, primeiro para 00. Até esse nome 00 era justamente porque era o piloto desse modelo de sustentabilidade. E a gente viu que nesse primeiro ano de funcionamento da 00 foi um sucesso, inicialmente com 6 empresas, agora entraram mais 6. O mercado ele enxergou essa forma algo muito interessante, já que nós vimos no processo da Infovia 01 já entraram em 14 competidoras, 12 foram qualificadas, enfim, 12 agora estão na fase final aí de assinatura dos contratos. E para a população, eu acho que é o mais importante. Você está colocando a competição ali, você está colocando novos entes com capacidade muito grande e eles vão degladiarem ali pelo cliente. E a gente espera, né, pelo menos a gente já tem visto um pouco disso, principalmente em Santarém, uma redução dos valores, um ticket médio reduzindo, estabilizando algo semelhante a uma grande capital, como aqui em Brasília, que está 110, 120, um ticket médio mantém, só que a banda ela dispara. Então, ela já está sendo oferecido para o cliente final 500 MB, até 1 GB diretamente. Então, isso é o que a gente vê como mais satisfatório, né? Chegar de a mesma capacidade, o mesmo valor de um grande centro está sendo ofertado em cima de uma infraestrutura como essa. Fantástico. Eu, particularmente, já estou em telecom há muito tempo e fico feliz de escutar isso de você, porque
São regiões que estão sendo atendidas pelas infovias que até pouco tempo atrás a gente não vinha condição de levar uma banda tão efetiva, tão larga para novos serviços, novos conteúdos aí por diante. Acho que uma última pergunta aqui para você, Renato, depois eu vou abrir para que vocês façam um fechamento individual, e aí a gente abre para as perguntas aqui, enfim, o pessoal que quiser colaborar. Renato, a gente sabe que, em paralelo a isso tudo que está acontecendo das infovias, a gente está vendo a implantação do 5G, né, ao longo do país. E do ponto de vista de fabricante, existe uma complementariedade muito grande com esse escoamento de tráfego, com as infovias também sendo importantes para essa infraestrutura, para que o 5G ele tenha acesso nos mais de 5 mil municípios de uma forma muito mais rápida do que foi o 4G e o 3G, por exemplo, né? Como é que você, do ponto de vista do fabricante, entende essa complementariedade entre o 5G, o Wi-Fi 6, o Wi-Fi 6E, e como isso, nessa implantação do 5G, vai ser acelerado também pelas infovias? Conta um pouco para a gente. Bom, todos são tecnologias complementares. No fim das contas, o mesmo equipamento que vai fazer, né, o backbone que está partindo ali das infovias, aqueles que vão estar na rede de acesso, né, na rede metropolitana, vão ter que se comunicar uma hora. Tudo nessa parte, né, da rede de transmissão longa distância é hierárquico. Então, você começa ali com os equipamentos mais pesados de backbone, eles vão se conectando a equipamentos de acesso dentro da região metropolitana. Aí, esses equipamentos de acesso na região metropolitana, ou eles podem fazer uma estrutura de anel, para você ter uma redundância ali ótica, ou eles podem também fazer uma estrutura hierárquica própria, né? Enfim, a gente trabalha em camadas. E todas essas camadas, eventualmente, têm que conversar umas com as outras. Inclusive, o que a gente chama de o backhaul do 5G. O backhaul do 5G é exatamente a parte onde a rede que você pega da telefonia, todo o tráfego que você absorve dos usuários diretamente, é convergido e convertido para comunicação em IP. E aí, nessa comunicação em IP, você absorve, você utiliza do mesmo backbone. Então, cada vez mais a gente está tendo a tendência de ter equipamentos multisserviço, né, roteadores multisserviços, capazes de entregar tanto links da parte de Ethernet, né, que é a conexão tradicional de rede, mas também conseguem se conectar em interfaces ali de sites 4 e 5G. E querendo ou não, isso causa aceleração do processo, porque a estrutura das redes IP hoje em dia já é bastante consolidada, né? Grandes operadoras, a própria RNP, já tem um parque muito amplo desses equipamentos. No máximo, tem que adquirir alguns novos para absorver essas áreas de expansão em novas infovias. Mas a estrutura já existe. Então, quando você implanta novos sites ali da parte de 5G, você já está interconectando na mesma rede IP. Então, por isso você tem essa aceleração. E no fim das contas também, quando você chega no acesso, é a mesma coisa. Quando você desce ali do nível da rede metropolitana direto para dentro dos órgãos, seja via GPON, ou seja via um Wi-Fi público, como também faz parte desse escopo de projeto, né? Wi-Fi público para as praças, para outros locais, outras repartições públicas, o meio de acesso sempre vai convergir para os mesmos equipamentos. Então, por conta dessa estrutura hierárquica de você já ter uma consolidação dos equipamentos IP, tudo isso facilita, né, essa implantação, e por isso que a gente está tendo um pouquinho dessa aceleração agora, né? Em comparação a como foi o 4G ali, mais de 10 anos atrás, o 5G já se espalhou por praticamente todas as capitais brasileiras e agora ele está em processo de expansão para cidades de interior, para os municípios maiores e eventualmente a gente espera, né, ter a cobertura ali generalizada para a população, já para agir também como um complementar. Muitas vezes, muitas pessoas me perguntam, poxa, mas se já tem o 5G, para que eu vou colocar o Wi-Fi 6 na minha empresa? Não são tecnologias que seriam concorrentes? Qual o sentido de eu ter os dois operando? Na realidade, eles não são concorrentes, eles são complementares. O Wi-Fi 6, por exemplo, a gente usa num ambiente corporativo e a gente separa também níveis de segurança. Então, você tem a parte de rede que serve a visitantes, você tem a parte de rede que serve aos funcionários,
pode ser segmentada também uma rede para alunos, enfim, dá para você fazer todas essas segmentações, dar controle e segurança em cima disso. E o 5G já entra como um acesso direto à internet, de altíssima velocidade também, mas que a gente não tem todo esse controle, e é um acesso mais individualizado também. Então, no fim das contas, são complementos e um pode ser backup do outro. Numa eventual falha de uma rede principal, uma rede 5G também pode ser uma rede de redundância, né? Até uma rede de emergência, caso necessário. Esse é o grande relacionamento que a gente tem, né? Desde o acesso, chegando ali até o backbone. Fantástico. Pessoal, nosso tempo está... Enfim, tem assunto aqui para ficar umas 2 horas aqui, não é clichê, mas eu queria pedir você, Colares, por favor, se pudesse fazer um fechamento aí, né, falando um pouquinho da participação, se tem mais algum comentário a ser feito. Depois vou passar para o Oswaldo e para o Renato também, e aí a gente abre para perguntas aqui do pessoal que está aqui com a gente online, tá? Por favor, Colares, fica à vontade. Não, agradecer, né? Agradecer a você aí pela condução, brilhante condução. Assim, eu tenho muita satisfação de trabalhar num projeto como esse, porque eu estive lá em Santarém, né? Nós estivemos lá em Santarém, pretendo ir em outras cidades também dentro desse projeto e ver que a gente está levando tecnologia, conectividade para as regiões, para pessoas que em outras condições não teriam como conseguir. Então, assim, é muito gratificante das escolas estarem inseridas dentro desse contexto, as escolas municipais, escolas estaduais, enfim, acho que é um alavancador de conhecimento e vai trazer muita prosperidade para toda aquela região amazônica, toda a região norte. Que bom. E desenvolvendo essa região principalmente, né? Cada vez mais. Oswaldo, por favor. A mensagem que eu queria deixar assim, que esses projetos, né, fomentados pelo Ministério das Comunicações, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, eles geram oportunidades, né, desde o desenvolvimento regional, como foi citado aqui pelo Flávio, de algumas empresas locais que elas se desenvolveram para conseguir prestar soluções, fornecer produtos, gera oportunidades para os fabricantes, para também fornecerem seus equipamentos, mas geram oportunidades para provedores, porque nós fazemos muita construção conjunta, iluminação conjunta, tem essa questão da criação dos consórcios, ela gera oportunidade para as universidades, que estão recebendo uma capacidade muito melhor, uma infraestrutura muito superior ao que simplesmente é contratado no mercado. Ela gera oportunidade para os estados, porque essa infraestrutura também é compartilhada com os estados, e os estados eles desenvolvem ações lá, desde segurança pública, a atendimento de escolas, atendimento de outros órgãos, e ela chega até a população, principalmente quando a gente envolve os provedores e também envolve o Estado, ele vai estar ali para o atendimento público, mas ele também ele vai chegar na casa do cidadão, né, com um atendimento aí de boa qualidade do provedor. Então, acho que a mensagem principal que eu queria deixar é que esse fomento de atividades ele gera várias oportunidades aí, e é muito bom aí ter essa oportunidade, né, de trabalhar nesse tipo de projeto. Renato. Assim, e eu falo em nome da Huawei, né, no sentido de estamos sempre tentando apoiar ali, né, o governo, os serviços públicos a implementar e fomentar a nova tecnologia. Já estamos com projetos ativos, né, nos estados para a gente conseguir implementar essas infovias, não apenas as do tipo da RNP, né, que atendem à rede da educação, mas também algumas para atender os serviços públicos em geral dos estados. Já temos alguns casos aí bem interessantes, né, um caso que a gente já tem, que está em andamento ali, né, o projeto do Ceará. No Ceará, a gente já entrou bem forte ali como os provedores de equipamentos para a implementação dessas infovias. Tem alguns outros em paralelo, né, caminhando. E eu deixo aqui, né, o apoio da Huawei sempre para essa implantação das infovias, novas tecnologias. É do nosso interesse sempre estar apoiando, né, desenvolvendo ali a infraestrutura, trazendo digitalização dos serviços ali. Não só para os operadores, né, para quem dos serviços públicos, mas para a população em geral, né, para ter a melhor experiência possível aí de usuário, de
de conectividade e habilitando novas tecnologias, novos serviços, né? Todos com o objetivo de melhorar a vida, né? E melhorar os acessos. Perfeito, muito bom. Bom, antes de abrir aqui para perguntas e respostas, eu queria pessoalmente dizer que eu estou muito feliz de ter tido a chance de estar aqui com vocês. Foi um bate-papo, para mim, enriquecedor e é um assunto que eu gosto muito de falar, está no DNA meu, pessoal, da companhia que eu represento e das parcerias que a gente traz. Quero parabenizar vocês pela condução do projeto. Eu concordo que a gente está não só no termo da palavra, mas um momento de transformação digital de fato e transformação de um ecossistema como um todo nessas regiões. As Infovias, elas tocam todos os estados, mas agora no norte principalmente. E é muito bom poder, de alguma forma, estar contribuindo com isso, seja na raiz das Infovias, seja lá na ponta. E, para mim, pessoalmente, isso é muito gratificante. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui e parabéns por estarem envolvidos nisso. Tá? Eu queria aproveitar e abrir para as perguntas aqui. Se alguém, por favor, tiver algum questionamento, fique à vontade, utilizem a presença aqui do Oswaldo, do Renato, do Colares. É um momento importante aí. Quem, por favor, tiver alguma pergunta, fique à vontade. Boa tarde, cidadão. Eu sou Roberto, lá do POP Roraima, e seremos beneficiados pela 04. E a gente já observou uma coisa lá, eu queria colocar para vocês, para esclarecer, que vocês esclarecessem. Em relação às infovias estaduais, vocês, como ministério, têm alguma ideia para sensibilizar as empresas donas dos postes, que é um custo permanente? Nós, até o momento, não conseguimos sensibilizá-las. E a outra coisa que a gente observou em Roraima, da visita que a RNP fez, eu queria saber se em Santarém vocês também sentiram isso. A gente teve uma reação dos provedores locais que o maior cliente deles lá é o governo do estado. E Roraima, a gente está falando, você vai passar 134 quilômetros, que é de Caracaraí para Boa Vista, e vai atender, por incrível que pareça, não vai chegar a 20 mil pessoas nesses 3 municípios por onde vai passar. É característica da região norte. Se vocês sentiram isso também lá em Santarém, porque lá, boa parte do norte, o maior cliente dos provedores pequenos é o estado, são aquelas secretarias para ligar a escola. E na hora que a gente coloca essa infraestrutura, isso estou falando, relato de provedores lá, na hora que colocar essa estrutura e o estado entra, é um cliente que a gente está tirando do provedor. Vocês passaram por isso? Tá, realmente está chegando agora em Roraima até o fim do ano, né, Colares, a Infovia 04. Então, nas cidades onde foram implantadas essas infraestruturas, o que a gente vê é uma adaptação do mercado, né? A Infovia 00, ela passa em cidades que têm um porte um pouquinho maior, né? Principalmente Santarém, mas eu vejo os provedores locais, na verdade, eles sendo beneficiados, porque, como eu citei, né? São 12 empresas que estão concorrendo lá pelo cliente. O cliente não é só ali a residência, né? Ele também tem como cliente os provedores. Então, ele recebe, o provedor de atacado acaba reduzindo muito, por causa da competitividade, os valores. Então, o próprio provedor acaba sendo beneficiado. E o mercado governamental, na verdade, ele não perde. Tá? Essa infraestrutura ela é cedida para o Estado, é cedida também para que possa ser utilizado toda essa infraestrutura, mas há outras camadas que o provedor ele acaba entrando, como fornecimento de internet, uma gestão de rede. Ele, na verdade, acaba se especializando e entregando mais serviços ou outros serviços agregados a essa infraestrutura para conseguir manter aí o atendimento governamental. Você falou da subida para Boa Vista. Na região lá de Caracaraí subindo, 100 e poucos quilômetros, como você comentou, 10% vão usar postes. O resto vai ser fibra com dutos, né? Nas regiões mais alagadiças vai ter que ser via poste. E a gente sempre tem uma dificuldade nas aprovações para passar as fibras nos postes, demora, tem revisões e revisões de projeto que as concessionárias pedem e realmente acaba impactando, às vezes, na entrega, no prazo que se espera de conseguir terminar um projeto. É uma
é uma característica, vamos dizer assim, não é só de lá, não. Todos os lugares têm essas aprovações e alguns lugares mais céleres, mas outros não. Então, passa por isso mesmo. E uma coisa que é importante nisso que a gente está falando, em relação aos provedores, é assim, a 01 tem 9 cidades com redes metropolitanas. Então, quem participa do consórcio, às vezes até um provedor local que participa do consórcio, ele vai ter acesso às outras 8. Então, assim, ele pode expandir a rede dele para outros lugares, porque ele vai ter essa capacidade de chegar lá via esse cabo e essa parceria que ele fez para fazer parte do consórcio. Então, eu vejo que ele tem muito mais oportunidade nisso do que antes, que ficava restrito apenas à cidade que ele atuava, que ele atua. Se fosse um pouco além, acho que o tema postes daria um outro painel, né? Porque ele é... Você viu que eu fugi dessa, em todas as partes, na cidade, enfim, e na questão da infovia também. Mais alguma pergunta? Alguém? Temos ainda um tempinho aqui, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns. Tenho acompanhado um pouco de perto toda essa ação. Rafael, fui POP Amapá. Então, primeiro vou falar da Amazônia para falar que hoje estou aqui em Brasília, na RNP. E ouvi-los traz um processo histórico. Aí a pergunta no final é mais provocativa, tá? Pela parceria. Ouvi-los, eu estava me remetendo ao processo histórico quando em Macapá a gente tinha satelital até 2007, né? Então a RNP conseguiu, junto com todos os parceiros, ministérios, exército, tudo, fazer um acompanhamento. Da gente passou para aquela mudança de satélite para rádio, né, das Ilhas de Marajó. Depois inauguramos o Leão do Tucuruí, é uma nova realidade no Amapá. E agora, com a Infovia 0003, a gente vai viver uma nova realidade também de diminuição de preço, ticket de acesso e tudo mais. Mas a gente continua falando de instituições conectadas, né? A gente falava de universidades, falava de empresas, fala de governo, fala de escolas. É um desafio que eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente. Quando é que nós vamos falar de pessoas conectadas? Se a gente está preparando a estrutura, vocês acham que esse é o próximo caminho, não só da RNP, mas do pensar dos ministérios, dos pensar, né, do que a gente precisa pensar como política pública, né, se é uma camada, se é a próxima camada que você colocou, se é esse o sonho que a gente precisa alcançar para os próximos 30 anos da RNP. Excelente pergunta aí, tá com vocês essa batata quente aí, vamos lá. Então, essa é a próxima etapa, tá? Mas assim, realmente a gente vai criando camadas. Agora a gente está foi no inicial de transporte, que é POP a POP, depois a gente chega na instituição, o provedor chega na residência, a operadora disponibiliza 4G, 5G, então já chega diretamente no indivíduo. Mas olhando como o RNP, até com a nossa mudança de logo, já foi justamente com esse foco, né, para um planejamento estratégico voltado à conexão, né, conexão de pessoas, conexão não só de instituições, de alunos de pesquisa, mas realmente aproximar as pessoas e conectar pessoas. Vou até dar um complemento aqui, até entrando nessa linha que quando a gente começa a implementar essas tecnologias, é tudo em etapas. Então, você começa ali, igual falaram, né, pela infraestrutura do backbone, passar fibra, passar cabo sob poste. Depois, colocam-se os equipamentos de transmissão, começa a abrir os serviços, começa a abrir ali para os órgãos públicos. Uma vez que isso está consolidado, isso também abre a possibilidade para as empresas fornecerem para o cidadão propriamente dito. E aí tem duas possibilidades para isso, né? Dentro dessa iniciativa das infovias, tá o atendimento ali ao público via Wi-Fi, né? O Wi-Fi público dentro das cidades é uma das possibilidades. E a outra possibilidade é que quando a gente está falando principalmente da parte de transmissão, hoje em dia a gente fala, em termos de tecnologia, de DWDM. E o DWDM, ele é uma tecnologia que ele habilita que você tem uma exploração muito grande de quantidade de usuários, quantidade de canais, quantidade de serviços que você pode implementar. É a mesma coisa que faz com que uma operadora, que antes era localizada em um município, consiga atender outros. Porque agora você tem o canal de transmissão pronto e ele só tem que explorar esse trecho. Algo que ele talvez não tivesse antes, porque ele não tem a fibra no outro município.
Então, tem essas duas formas, tanto do Wi-Fi quanto das operadoras chegando, explorando essa nova infraestrutura através de canais dedicados e expandindo o negócio delas. Aí no que antes eles só atendiam, por exemplo, um município, agora eles podem atender uma região toda dentro do estado. Então, paralelamente, eu até iria além, assim, não está sendo um processo também tão em etapas, já está sendo um processo em paralelo. Porque da mesma forma que você habilita os serviços públicos já para interconectarem entre si, você já deixa uma porta aberta para chegarem as operadoras e oferecer serviço. E por conta da concorrência desses consórcios, ele chega para o cidadão bem mais barato. Então, no meu ponto de vista, você já está vendo isso acontecendo em paralelo. Bom, pessoal, nosso tempo infelizmente já se encerrou. Eu queria agradecer mais uma vez, em nome da Conecta e da Huawei, a participação de vocês, a parceria da RNP. Obrigado pelas perguntas. Da nossa parte, acho que é isso. Por favor, mais uma vez, obrigado pela presença. Tá certo, então, minha gente. Vamos aplaudir aqui o Froz e os nossos convidados, agradecê-los pela participação conosco.